Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma correção da prova de fuzileiro. Bom, a primeira questão ela diz assim, ó. Na figura abaixo, a medida do suplemento do menor ângulo é. Então, olha só, ele está te dando essa figura aqui, aí ele fala que esse ângulo aqui vale 3x menos 40 graus. Este ângulo aqui, ó, vale 2x mais 70 graus. E ele quer o suplemento do menor ângulo, então ele quer o suplemento desse ângulo aqui, ó. Tá legal? Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó, vamos somar e igualar a 180 para achar o valor de x. Então repara o seguinte, que isso daqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então a soma desse ângulo aqui com esse ângulo, isso tem que dar 180. A soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Então isso vai ficar assim, ó, pegando esse ângulo aqui, adicionando a esse. Então 2x mais 70 graus adicionado a 3x menos 40 graus é igual a 180, beleza? Somando aqui, ó, 2x mais 3x, 5x. 70 graus com menos 40 graus, isso vai dar mais 30 graus, é igual a 180. 30 positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo. Então fica 5x, que é igual a 180 menos 30. 180 menos 30 dá 150. Então fica 5x, que é igual a 150. 5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então x é igual a 180 dividido para 5. 180 graus dividido para 5, isso vai dar 30 graus, beleza? Aí depois da minha segunda ideia eu pensei assim, ó, sabendo que x é igual a 30 graus, vamos achar os ângulos, né? Então eu vou chamar isso aqui de primeiro, esse daqui de segundo. Primeiro ângulo, 2x mais 70, então substituindo o x por 30 graus, então fica 2 vezes 30 mais 70 graus. Resolvo a primeira multiplicação. 2 vezes 30 dá 60. Então fica 60 graus mais 70 graus. Somando os dois, isso vai dar 130. Então, o maior ângulo vale 130 graus. Achar o menor. O menor ângulo ele é 3 vezes x menos 40, né? Então, pegando o x e substituindo por 30 graus. Então, fica 3 vezes 30, aí menos 40. Resolvo a primeira multiplicação. Então, 3 vezes 30 dá 90. Então, 90 menos 40, isso vai dar 50. Agora achar o suplemento de 50 graus, né? Porque ele quer o suplemento do menor ângulo. Então, o suplemento é o que falta para chegar a 180. Então, a gente faz 180 graus menos o ângulo. Então, fica 180 graus menos 50 graus. 180 menos 50, isso vai dar 130. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Vamos para a questão 27. Então, olha só. Na questão 27, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó. O número real, x, é expresso por... Ele está te dando isso daqui, ó. Aí ele fala, qual o valor de x? Então, o valor de x é a gente achar o valor dessa divisão aqui, né? Vamos dizer assim. Então, repara o seguinte, olha só. Aqui eu tenho 2 elevado a menos 3 adicionado a 2 elevado a menos 3. Então, eu tenho uma adição de valores iguais. Então, isso vai ficar 2 vezes esse valor. Então, fica 2 vezes 2 elevado a menos 3. Aí, dividido. Agora, aqui, ó. Eu tenho 4 elevado a menos 1 adicionado a 4 elevado a menos 1. Mesma coisa. Eu tenho adição de valores iguais. Então, vai ficar 2 vezes esse valor. Então, fica 2 vezes 4 elevado a menos 1. Tá legal? Então, 2 elevado a primeira. Aqui, ó. 2 elevado a primeira vezes 3 elevado a menos 1. Aqui vai ficar 2 elevado a primeira vezes 4 elevado a menos 1. Repara que o 4 estou representando em potência, né? Que é o mesmo que 2 ao quadrado, tá legal? Então, 4 elevado a menos 1, tudo bem? Aqui eu tenho propriedade de potência, multiplicação de bases iguais. Então, a gente repete a base e vai adicionar os expoentes. Então, fica 2 elevado a 1 adicionado a menos 3. Aí, dividido por, aqui, ó. 2 elevado a primeira, 2 elevado a primeira, vezes... Agora, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, isso vai ficar menos 1 vezes 2, dá menos 2. Tá legal? Então, fica 2 elevado a menos 2. Beleza? Fazendo a adição aqui, ó. 1 adicionado com menos 3, isso vai dar menos 2. Então, fica 2 elevado a menos 2 dividido por... Aqui, multiplicação de bases iguais. A gente repete a base e soma os expoentes. Então, fica 2 elevado a 1 adicionado a menos 2. 1 adicionado a menos 2 vai dar menos 1.
Então fica 2 elevado a menos 2 dividido por 2 elevado a menos 1. Propriedade de potência também. Divisão de bases iguais. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 2 menos o menos 1. Lembrando que esse sinal de menos vai trocar o sinal desse. Como esse daqui é negativo, vai ficar positivo. Então fica assim, ó. 2 elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então fica 2 elevado a menos 1. Lembrando que para tornar o sinal do expoente aqui, ó, positivo, eu tenho que inverter a base. Lembrando que essa base aqui, ó, era 2 sobre 1. Então 2 sobre 1 elevado a menos 1. Agora, trocando o sinal do expoente, então eu inverto a base. O que é 2 sobre 1 passa a ser 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. E 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2. É a mesma coisa que meio. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Tá legal? Agora a questão 28. Bom, na questão 28 ele fala assim, ó. Uma aeronave decolou sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 100 metros de distância no ar, nessa mesma angulação, qual a altura em relação à pista? Então, olha só. Aqui está o ângulo, né? O ângulo de 30 graus, beleza? Aqui está a distância que o avião percorreu, que é de 100 metros, e ele quer saber a altura, tá legal? Então, eu botei assim, ó. Achar H, que é o que ele quer achar, né? A altura do avião em relação ao solo. Então, achar H por razão trigonométrica. Então, olha só, repara aqui, que isso daqui é um triângulo retângulo, né? Então, eu posso aplicar a razão trigonométrica para poder chegar no H. Eu posso aplicar o seno. Por que eu posso aplicar o seno? Olha só, aqui é cateto oposto e aqui é a hipotenusa, né? Lembrando que aqui está o ângulo de 90, o lado oposto é a hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Como esse cateto aqui está de frente para este ângulo, então esse daqui é chamado de cateto oposto, esse daqui é cateto adjacente. Então esse daqui é cateto oposto e aqui é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, tá legal? Então a razão trigonométrica que eu posso aplicar é o seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. E seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo, então seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que vale 100. O seno de 30, lembrando que seno de 30 é um ângulo notável, então a gente tem que saber, tá legal? Então, o seno de 30 graus vale meio. Então, fica meio, que é igual a H sobre 100. Repara que ambos os denominadores são múltiplos de 2. Então, dá para simplificar todo mundo por 2. Então, 2 dividido para 2 dá 1. E 100 dividido para 2 dá 50. 50 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, fica assim, ó, H que é igual a 50 metros. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá legal? Questão 29. Bom, olha só. Na questão 29, ele fala assim, ó. Um produto foi vendido com 15% de acréscimo sobre o preço da tabela. Qual era o preço da tabela se o preço de venda foi de 3.400? Bom, então a minha primeira ideia é o seguinte, eu pensei assim, ó. X é o preço inicial, é o preço da tabela, tá legal? Aí a minha segunda ideia ficou assim, ó. Eu vou equacionar. Então aqui, ó. X mais 15% de X é igual a 3.450, porque ele fala que teve um acréscimo de 15%, né? Então, esse valor de 3.450 tem que ser o preço inicial mais 15% do preço inicial. Então, por isso que fica X mais 15% de X, que é igual a 3.450, tá legal? Aqui vai ficar X mais 15%, 15 sobre 100, o D vira vezes, e aqui é o valor, X. Então, fica X mais 15 sobre 100 vezes X, que é igual a 3.450. Eu quero tirar esse denominador aqui, ó. Então, eu vou pegar todos os termos desta equação e vou multiplicar por 100. Então, 100 vezes x dá 100x. 100 vezes 15x sobre 100, isso vai dar 15x, porque eu vou cortar esse com esse, tá legal? E 100 vezes 3.450, então fica 345.000. É só acrescentar 2 zeros, tudo bem? Agora aqui, ó. 100x mais 15x, isso vai dar 115x, que é igual a 345.000. 115 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 345.000 dividido para 15. 345.000 dividido para 15 vai dar 3.000. Então, o preço inicial, o preço de tabela, ele é 3.000.
Resposta correta é a letra E. Legal? Questão 30. Vamos lá, questão 30. Bom, olha só. Na questão 30 ele fala assim, ó. O diâmetro da roda de um caminhão é de 1 metro. Para evitar um acidente, trafegando a 60 km por hora, sabe-se que o caminhão percorre 175 metros até parar. Quantas voltas completas a roda do caminhão dará nessa situação? Considere π igual a 3,14. Bom, a minha solução eu coloquei assim, ó, primeira ideia. Vamos achar o raio da roda. Então, sabendo que o diâmetro é igual a 1 metro, e o diâmetro é 2 vezes o raio, então fica 2 vezes o raio, que é igual a 1 metro. Como eu quero achar o raio, eu tenho que tirar o 2. 2 está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Então, o raio vai ser igual a meio. Beleza? Tranquilo? Segunda ideia. Achar o comprimento da roda. Então, olha só. O comprimento, a fórmula do comprimento de uma circunferência, ela é 2πr. Sabendo que π é igual a 3,14 e r é igual a meio. Então, esse π eu vou substituir por 3,14 e o raio r aqui, ó, eu vou substituir por meio. Então, fica assim, ó, o comprimento que é igual a 2 vezes 3,14 vezes meio. Posso simplificar esse 2 com esse 2, né? Ficando 3,14 vezes 1. 3,14 vezes 1 vai dar 3,14. Beleza? Vou transformar em fração. Como é que eu tenho duas casas decimais? Então fica 314 dividido para 100. Beleza? 314 é o mesmo que 2 vezes 157. Então fica 2 vezes 157 sobre 100. Beleza? Minha terceira ideia. Agora vamos dividir. Então, para descobrir quantas voltas ele dá, eu vou pegar a distância que ele percorreu e dividido pelo comprimento da roda. A distância foi de 157 metros. E o comprimento da roda foi isso daqui em metros. Então fica 157 dividido por 2 vezes 157 sobre 100. Divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. Então fica 157 vezes 100 dividido por 2 vezes 157. Repara que eu posso simplificar o 157 de cima com o 157 de baixo. E 100 dividido para 2 dá 50. Então a roda ela vai dar 50 voltas. Beleza? Tranquilo? Questão 31. Bom, olha só. Questão 31, ele fala assim, ó. O resultado da operação, ó. MXCIX menos DXLII mais CCXIX em algarismos romanos é. Minha primeira ideia, eu coloquei assim, ó. Vamos passar de romanos para decimal, para o número hindu-arábico. Tá legal? Então tá aqui, olha só. Eu vou pegar isso daqui e vou passar para o número decimal. Então fica MXCIX. Aqui vale 9, beleza? Aqui vale 90, né? Porque eu tenho menor na frente. Então fica 100 menos 10 dá 90. E aqui 10 menos 1, que vai dar 9. O M vale 1000. Então isso aqui fica 1000 mais 90 mais 9. Somando 1000 mais 90 mais 9, isso vai dar 1099. Tá legal? Agora isso aqui, ó. DXLII. E aqui vai valer 2, né? Ó, XL, o menor está à esquerda. Então a gente subtrai. Então fica 50 menos 10, que vai dar 40. O D vale 500. Então somando vai dar 542. Agora esse aqui, ó. CCXIX. Aqui vai dar 9, né? Porque eu tenho 10 menos 1, dá 9. Aqui vai dar 10. E CC é 200. Então somando isso vai ficar 219. Agora aqui, ó, substituindo. Esse daqui vale 1099 menos esse daqui que vale 542 mais esse daqui que vale 219. Fazendo a diferença primeiro. 1099 menos 542. Isso vai dar 557. Aí, mais 219. 557 mais 219, isso vai dar 776. Agora eu vou passar isso daqui para romano. Então, 776, eu posso representar assim, ó, 700 mais 70 mais 6. 700 em algarismo romano. Fica DCC, né? Que é 500 mais 100 mais 100. 70 em algarismos romanos.
fica LXX, que é 50 mais 10 mais 10. E 6 em algarismo romano, fica VI, que é 5 mais 1. Então vai ficar DCCLXXVI. Resposta correta é a letra B. Tá legal? Agora vamos para a questão 32. Bom, olha só. Questão 32, para mim é uma questão anulada. Mas vamos tentar resolver aqui, olha só. Ele fala assim, ó. A figura abaixo representa um quadrado com um círculo circunscrito. Qual a área da figura achurada? Considere π igual a 3,14. Bom, como ele fala assim, ó, a figura abaixo representa um quadrado com um círculo circunscrito. Esse círculo aqui, ele está inscrito no quadrado, né? Beleza? Por que ele está inscrito no quadrado? Porque ele está dentro do quadrado. Circunscrito, ele teria que estar fora do quadrado. E os vértices aqui do quadrado teriam que ser comuns à circunferência. Beleza? Então foge do contexto, né? Vamos tentar achar essa área pintada aqui, ó. Então qual foi a minha primeira ideia? A minha primeira ideia foi o seguinte, eu botei assim, ó. Eu botei achar a área do quadrado de lado 2, né? Porque ele fala que aqui vale 2, como é quadrado, então todos os lados valerão 2. Então a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, né? Então a área do quadrado vai ser igual. O lado que vale 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, isso dá 4. Então a área do quadrado é igual a 4. Segunda ideia, eu botei assim, ó. Achar a área do círculo de raio 1. Quero achar a área desse círculo aqui, ó, de raio 1. E para que esse lado aqui coincide com o diâmetro, beleza? Como esse lado vale 2, então o diâmetro vale 2. O raio vai valer metade. Metade de 2 vale 1. Então o raio vale 1. Então daqui para cá vale 1, daqui para cá vale 1. Tá legal? Então a área do círculo é igual a πr ao quadrado. O π eu vou substituir por 3,14 e o raio eu vou substituir por 1. Então aqui, ó, π 3,14 vezes r ao quadrado, então 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. Então 3,14 vezes 1 dá 3,14. Passando para a fração. Então isso vai ficar 3,14 é o mesmo que 314 sobre 100, né? Repara que aqui eu tenho duas casas decimais. Então vai ficar esse número sem a vírgula dividido por uma potência de 10 com 2 zeros. Que é o 100 porque tem duas casas decimais. Tá legal? Aí minha terceira ideia ficou assim, ó. Achar a área achurada. Essa área aqui pintada, ó. Então como é que a gente vai achar essa área achurada? Fazendo a área do polígono maior, que é a área do quadrado, né? O quadrado aqui é o maior, dividido pela área do menor. Beleza? Dividido... Bom, não sei onde que eu tava com a cabeça, que eu botei dividido, mas só que aqui não é dividido não, aqui é menos, né? Para chegar nessa área achurada aqui, ó, essa área achurada tem que ser menos, tem que ser a área do polígono maior menos a área do polígono menor. Então tem que ser a área do quadrado menos a área do círculo, tá legal, galera? Beleza? Então a área do quadrado vale 4, menos a área do círculo, que vale 3,14 sobre 100. Eu preciso igualar os denominadores, então esse denominador aqui, ó, que é 4 sobre 1, né? Esse denominador, ele tem que virar 100 para poder subtrair as frações, né? Então vou multiplicar esse denominador por 100. Se eu estou multiplicando embaixo por 100, eu tenho que multiplicar em cima também por 100. Então fica 4 vezes 100 dá 400 e 1 vezes 100 dá 100. Então fica 400 sobre 100 menos 3,14 sobre 100. Agora sim eu posso subtrair as frações. Então repito o denominador, né? Porque os denominadores são iguais. Então a gente repete e subtrai os numeradores. Então subtraindo aqui 400 de 314, isso vai dar 86. Então fica 86 sobre 100. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Tá legal? Beleza? Agora, próxima questão. Questão 33. Bom, olha só, na questão 33 ele fala assim, ó. Em um cilindro reto, a área lateral é 64 π centímetros quadrados. A medida da altura h é igual ao dobro da medida dos raios r das bases. A altura h e o raio r são respectivamente... Bom, vamos lá. Olha só. Então tá aqui o modelo de um cilindro, né, de raio r e altura h. Então para chegar na área lateral é só planificar esse cilindro. Aí quando a gente planifica esse cilindro, ele fica esse retângulo aqui, ó. E como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Sendo que essa base aqui vai ser o comprimento dessa circunferência.
beleza? E qual é o comprimento dessa circunferência? 2πr. Então, essa base vale 2πr. E a altura é a altura mesmo, que é a geratriz aqui, ó, que é h, beleza? Então, a área lateral vai ser igual a base vezes a altura. E ele fala que a área lateral vale 64π. Então, essa área lateral vai ser o comprimento vezes a altura, que é igual a 64π. Comprimento 2πr vezes a altura, que é h, que é igual a 64π. Posso cortar o π de cá com o π de lá, beleza? Essa altura aqui eu vou substituir por 2r. Então, fica 2r vezes 2r, que é igual a 64. 2r vezes 2r, isso vai dar 4r ao quadrado, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, e r vezes r dá r ao quadrado. Então, fica 4r ao quadrado, que é igual a 64. 4 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, fica r ao quadrado, que é igual a 64 dividido para 4. 64 dividido para 4, isso dá 16. Então, r ao quadrado, que é igual a 16. Jogo esse expoente para lá como raiz. Então, fica r, que é igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 vale 4, beleza? Então, r vale 4. Agora, minha terceira ideia vai ser achar a altura h. Sabendo que a altura, no enunciado ele fala que a altura é igual a 2r. Aí, esse r aqui a gente substitui por 4. Então, a altura aqui é igual a 2 vezes 4, isso vai dar 8. Então, a altura vale 8 e o raio vale 4. Ele quer achar, ó, a altura e o raio, são respectivamente. Então, ele quer nessa ordem, ele quer a altura primeiro e depois o raio. Então, a alternativa correta é a letra A, que é 8, é 8 e 4, beleza? Porque ele quer a altura e o raio são respectivamente, então é nessa ordem. É a altura e o raio. Então, a altura vale 8 e o raio vale 4. A resposta correta aqui é a letra A. Tá legal? Vamos lá, próxima questão. Questão 34, ele fala assim, ó. O número π representado pela dízima não periódica. Ó, 3,14, 15, 92 e assim por diante, né? É um número que pertence a quais desses conjuntos? Conjunto dos naturais, dos reais. Não pertence ao conjunto dos reais, né? Aqui ele fala. Pertence ao conjunto dos racionais, pertence ao conjunto dos irracionais, ou pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, eu coloquei assim, ó. Como é uma dízima não periódica, então não pode ser representado em fração, beleza? E os números que não podem ser representados em fração no conjunto dos reais são os números irracionais. Então a resposta correta é a letra D, que é o conjunto dos irracionais. Tá legal? Questão 35. Bom, na questão 35 ele fala assim, ó. Qual o valor de x na função f de x, que é igual a 3x mais 5? Sabendo que a sua imagem é 9. Bom, como ele fala que a imagem é 9, então o f de x tem que ser igual a 9, beleza? Então, mas quem é o f de x? Ó, ele fala que f de x é igual a 3x mais 5. Então, posso pegar esse f de x e substituir por 3x mais 5. Então, fica 3x mais 5, que é igual a 9. 5 está positivo aqui, vai para lá negativo. Então, fica 3x, que é igual a 9 menos 5. 9 menos 5 vai dar 4. Então, 3x é igual a 4. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão 36. Bom, então olha só. Na questão 36, ele fala assim, ó. Qual o valor de x na inequação meio mais 2x sobre 3 maior que 3 sobre 2? Então, olha só. A minha primeira ideia foi o seguinte, ó. Achar o MMC entre 2 e 3. Bom, como eu tenho soma de frações com denominadores diferentes, então, para poder adicionar essas frações, eu preciso igualar os denominadores, né? Então, eu preciso achar o MMC entre 2 e 3. Repara que 2 e 3 são números primos entre si. Então, o MMC será a multiplicação deles, será 6. Então, vem comigo, olha só. 2 dividido para 6 dá 3. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, basta eu pegar esse denominador e multiplicar por 3. Tá legal? 6 dividido para 3, isso dá 2. Então, 3 aqui, ó, para virar 6, basta multiplicá-lo por 2. E aqui o 2, a gente já sabe que tem que ser multiplicado por 3, beleza? Então, como eu estou fazendo o MMC
nos dois membros, né? Nesse membro e nesse membro, eu só vou pensar em multiplicar agora, olha só. Esse daqui vai multiplicar lá em cima, esse vai multiplicar lá em cima, esse vai multiplicar lá em cima. E vou esquecer o denominador. Então fica aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2x dá 4x. Aí esse membro aqui tem que ser maior do que 3 vezes 3, que dá 9. Então esse membro tem que ser maior do que 9. Então fica 3 mais 4x maior que 9. 3 está positivo desse lado, ele vai para lá como negativo. Então fica 4x tem que ser maior do que 6, né? Porque 9 menos 3 dá 6. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó. 4x tem que ser maior do que 6. 4 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então x tem que ser maior do que 6 sobre 4. Repara que ambos são múltiplos de 2, então dá para dividir ambos por 2. Então 6 dividido para 2 e 4 dividido para 2. 6 dividido para 2 dá 3. 4 dividido para 2, isso vai dar 2. Então x tem que ser maior do que 3 meios. Então a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Tranquilo até aí? De boa? Vamos à questão 37. Bom, olha só. A questão 37 eu fiz da seguinte maneira. Eu fiz assim, ó. Na figura abaixo, sendo R paralelo a S, então essa reta R é paralela a essa reta S. Quais os valores de x, y e z, respectivamente? Então também, de novo, ó, ele quer nessa ordem aqui, ó. Primeiro x, o segundo y, o terceiro z. Tá legal? Então, na figura, raciocina comigo, olha só. Aqui é um ângulo de 150, né? Então, esses dois ângulos aqui tem que ser um ângulo raso, tem que ser um ângulo de meia volta. Então, esse ângulo aqui tem que ser o que falta para chegar a 180. E de 150 para chegar a 180, 30. Então, esse ângulo aqui vale 30. Esse ângulo aqui é 80. Então, esse daqui também tem que ser 80, porque eu tenho o OPV, oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui é um ângulo X. Então, esse ângulo aqui também tem que ser um ângulo X, porque aqui eu tenho o OPV, oposto pelo vértice. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, olha só. Esse ângulo daqui, ele é correspondente a esse. Concorda comigo? Se eu pegar esse ângulo aqui e trazer para cá, ele vai parar aqui. Então, a gente pode afirmar que x mais 80 é igual a 150. Com isso, a gente consegue achar o valor de x. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, x mais 80, que é igual a 150. Tá legal? Então, 80 positivo desse lado, ele vem para cá negativo. Então, x é igual a 150 menos 80. 150 menos 80 dá 70. Então, já temos o valor de x. Já dá para responder aqui, né? Letra C. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha só. Agora eu vou achar o valor de y. Vou achar o valor de y em cima desse triângulo aqui, ó. Tá legal? Sabendo que a soma desses dois ângulos internos tem que dar o externo oposto não adjacente. Então, tem que dar esse ângulo aqui, ó. A soma desses dois tem que ser igual a esse ângulo. Então, x mais 30 tem que ser igual a y. Ficando assim, ó. Então, olha só. Aqui está o triângulo, né? A soma desses dois já sabemos que tem que dar esse. Então, y é igual a x mais 30. X a gente sabe que vale 70, então substituindo o x. Então, fica y que é igual a 70 mais 30. 70 mais 30 vai dar 100. Então, o valor de y vale 100. Que é o que está aqui, ó. Agora, eu vou achar o z nesses três ângulos aqui, ó. Repara que isso daqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, esse mais esse mais esse tem que dar 180. Beleza? É o que está aqui, ó. A soma desses três ângulos tem que dar 180. Então, z mais x mais 80 é igual a 180. O x vale 70. Então, fica z mais 70 mais 80, que é igual a 180. 70 mais 80 vale 150. Então, z mais 150 é igual a 180. Positivo é para lá, negativo. Então, z é igual a 180 menos 150. 180 menos 150 vai dar 30. Então, z é igual a 30. Achamos o valor de z. Aqui, ó, 30. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Questão 38. Bom, olha só. A minha questão 38, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó. Sendo x' e x duas linhas, as raízes reais da equação x mais 1, que é igual a 8 menos x sobre x. Com x diferente de zero, o valor de x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado é. Bom, então primeiro eu vou tentar resolver isso daqui, ó. Repara que esse x aqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então fica x vezes x mais 1. Não esquecendo do parênteses, porque isso daqui virou um fator com dois termos, né? Então, para dizer que é um fator só, eu tenho que associar, eu tenho que colocar o parênteses. De boa?
Então fica x vezes x mais 1, que é igual a 8 menos x. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, ó, esse x vai multiplicar esses dois termos. Então x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x. Então fica x ao quadrado mais x, que é igual a 8 menos x. Agora eu vou passar tudo para o mesmo membro. Então, vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou passar para o membro esquerdo. Aí, lembrando, troca de lá, troca de sinal. 8 positivo vai para lá negativo. X negativo vai para lá positivo. Então, ficou assim, ó. X ao quadrado mais x menos 8, que é igual a 0. Repara que esses dois aqui dá para somar, né? Porque tem a mesma parte literal. Então, fica x ao quadrado mais 2x. X mais x, 2x. Então, x ao quadrado mais 2x menos 8, que é igual a 0. Repara que isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, aqui, ó, a soma das raízes, ela é menos b sobre a. O a vale 1, que é o valor que multiplica o x ao quadrado, e o b vale 2, que é o valor que multiplica o x. Então, a soma das raízes é igual, ó, menos b, então fica menos 2 sobre o a, que vale 1. Então, fica menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1 vai dar menos 2. E a multiplicação das raízes é c sobre a. O c é o termo independente, que vale menos 8, né? Aqui, ó, esse aqui é o c. E o a a gente já sabe que vale 1, que é o valor que multiplica o x ao quadrado. Substituindo, então c eu vou substituir por menos 8 e o a eu vou substituir por 1. Então fica menos 8 sobre 1. Então o produto das raízes vale menos 8. Tá legal? Agora, eu vou pensar em produto notável. Eu vou pensar no quadrado da soma de dois termos. Ó, primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual à soma dos termos, né? Elevado ao quadrado, beleza? Como eu quero x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado, eu vou deixar eles nesse membro e vou pegar isso daqui e vou jogar para lá. Aí, lembrando, troca de lá, troca de sinal. Tá aqui positivo, ele vem para cá negativo. Então fica assim, ó. X' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado, que é igual o quadrado da soma desses dois termos menos 2 vezes x' vezes x duas linhas. Tá legal? Então, a soma aqui a gente tem. A soma a gente achou menos 2. Aqui, ó. Achamos menos 2 aqui na soma. Beleza? E a multiplicação aqui, ó, a gente também tem. A multiplicação a gente achou menos 8. Aqui, ó. Beleza? Então, eu vou substituir. Então, substituindo, eu vou substituir isso daqui por menos 2 e isso daqui por menos 8. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4, porque menos 2 vezes menos 2, isso dá 4 positivo, né? Regra de sinal, menos com menos na multiplicação é mais. E menos 2 vezes menos 8, isso vai dar mais 16 aqui, ó. Menos com menos na multiplicação é mais, e 2 vezes 8 dá 16, beleza? Então, aqui vai ficar 4 mais 16 dá 20, beleza? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos lá, próxima questão. Bom, olha só. Próxima questão, ele fala assim, ó. Na figura abaixo, M é ponto médio do segmento AB. Então, M é ponto médio desse segmento aqui, ó. E N é ponto médio do segmento MB. Então, N é ponto médio desse segmento. Sabendo que AB vale 100, a razão entre os segmentos AN e NB é... Bom, vamos lá. Então, a gente sabe que isso daqui vale 100. Esse M aqui é ponto médio disso tudo. Então, esse pedaço tem que valer 50 e esse pedaço todo tem que valer 50. E N é ponto médio desse segmento. Como esse segmento vale 50, então esse pedaço aqui tem que valer 25, esse pedaço tem que valer 25. Foi? Tranquilo? A N, ó, que vai de A até N. Então, é 50 mais 25. Tá aqui, ó. NB. NB vale 25. Então, resolvendo, 50 mais 25 dá 75, dividido por 25. 75 dividido por 25 vai dar 3. Então, NB vale 3. Tá legal? Agora, outra questão ele fala assim, ó, questão 40. Bom, vem comigo. Na questão 40 ele fala: numa certa competição de triatlo de longa distância, foram percorridos 3 km de natação, 80 km de ciclismo e 20 km de corrida. Já na modalidade olímpica, o atleta percorre 51.500 metros no total, sendo 6 sobre 206 do trajeto para a natação,
80 sobre 103 para ciclismo e o restante para corrida. Aí ele fala assim, ó, qual a diferença em quilômetros entre a distância percorrida de bicicleta no triatlo olímpico e no triatlo de longa distância? Ele quer saber a diferença entre esses dois, tá legal? Então a minha primeira ideia foi o seguinte, passar 51.500 metros para quilômetro. Então aqui, ó, 51.500 metros é igual a 51,500 quilômetros, né? Repare que a vírgula está aqui em metro, então ela voltando uma passa a ser decâmetro, ela voltando mais uma passa a ser hectômetro, e ela voltando mais uma passa a ser quilômetro. Então a vírgula tem que parar aqui, ó. Então fica 51,500 quilômetros, tá legal? Aí depois, minha segunda ideia. No triatlo de longa distância, temos 80 quilômetros. Terceira ideia. No triatlo olímpico, achar 80 sobre 103 vezes 51,5, né? Isso aqui já está em quilômetros, tá legal? Então vamos lá, então olha só. 51,5 é o mesmo que 515 sobre 10, né? Porque aqui está em número decimal, transformando em fração decimal, uma casa decimal, então tem que pegar esse número sem a vírgula e dividir por uma potência de 10 com um zero, né? Porque aqui eu só tenho uma casa decimal, então essa potência de 10 tem que ter apenas um zero. Então fica 80 sobre 103 vezes 515 sobre 10. 80 dividido para 10, isso vai dar 8. E 515 dividido para 103, isso dá 5. Então fica 8 vezes 5, vai dar 40. Então 40 quilômetros é o que ele anda de bicicleta no triatlo olímpico, tá legal? Então agora, terceira ideia, fazer a diferença. Então olha só, no triatlo de longa distância, ele vai ter 80 quilômetros, e no triatlo olímpico, ele tem 40 quilômetros. Então, fazendo a diferença, 80 quilômetros menos 40 quilômetros, isso vai dar 40 quilômetros. Então, a resposta correta é a letra E. Tá legal? Vamos lá, questão 41. Então, olha só. Na questão 41, ele fala assim, ó. Uma sala retangular medindo 3,52 metros de largura e 4,16 metros de comprimento terá seu piso totalmente revestido com ladrilhos inteiros, quadrados e de mesma dimensão, sem que haja espaço entre os ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que possuam o maior tamanho possível. Nessas condições, qual o tamanho máximo do lado do ladrilho? Então, olha só, minha solução eu coloquei assim, ó. Primeira ideia, passar de metro para centímetro, porque eu tenho que tirar esse número decimal daqui, ó. Então, eu vou multiplicar por 100, né? Porque 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, multiplicando isso daqui por 100, isso passa a ser 416 centímetros. Mesma coisa aqui, de metro eu vou passar para centímetro. Então, 3,52 metros em centímetro vale 352 centímetros, tá legal? Aí depois minha segunda ideia vai ser achar o MDC, eu quero achar o MDC entre esses dois valores. Então, o MDC entre esses dois valores vai dar 32, beleza? Então, o maior tamanho possível para o ladrilho é 32 centímetros de lado, beleza? Esse vai ser o lado do ladrilho. De boa? Vamos para a questão 42. Então, olha só. Questão 42. Na questão 42, ele fala assim, ó. Qual das expressões abaixo tem o mesmo resultado de 1967 dividido por 350? Então, minha ideia foi o seguinte. É a letra C. Repara aqui que na letra C eu tenho 19,67 dividido por 3,5. Se eu multiplicar ambos por 100, esse número aqui, ó, 19,67, ele passa a ser 1967, né? Porque eu vou deslocar essa vírgula aqui 2 dígitos para a direita.
E o número 3,5 multiplicado por 100, ele passa a ser 350, mesma coisa. Essa vírgula aqui vai ser deslocada 2 dígitos para a direita. Então, repara que bate a mesma coisa. Logo, eles terão os mesmos resultados. Sim? Tranquilo? Questão 43. Bom, olha só. A questão 43, ele fala assim, ó. Para preencher totalmente o fundo de uma caixa cúbica de vidro com 1 metro de aresta. Lembrando que o cubo, ele possui todas as suas arestas iguais, beleza? Com cubos menores de 1 decímetro cúbico, isso aqui é o volume do cubo menor, sem empilhá-los, quantos cubos menores serão usados? Bom, vamos lá, então olha só. A minha ideia foi o seguinte, eu pensei passar 1 metro para decímetro. Aí lembrando que 1 metro em decímetro corresponde a 10 decímetros, tá legal? Então aqui vai ter o cubo da caixa, né, da caixa de vidro. Então cada aresta dessa vai corresponder a 10 decímetros. E aqui tem o volume do cubo, né, que também cada aresta dessa corresponde a 1 decímetro cúbico. Então para achar a quantidade de cubos que eu vou colocar aqui dentro, eu tenho que fazer a divisão. Eu tenho que pegar o volume da caixa e dividir pelo volume do cubo. O volume da caixa vai dar 10 elevado ao cubo, porque vai ser a multiplicação das arestas, né? Vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, 10 vezes 10 vezes 10, isso dá 10 ao cubo. E o volume do cubo, ele fala que é de 1 decímetro cúbico. Então, é 1 elevado ao cubo. Então, fica 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 1000. Aí, dividido por 1 elevado ao cubo, que vai dar 1. Nessa divisão, vai dar 1000. Então, aqui dentro vão caber 1000 cubos, 1000 cubinhos, né? Beleza? Tranquilo? Agora, questão 44. Bom, na questão 44 ele fala assim, ó. Ele fala, uma lanchonete, para minimizar custos e aumentar seu lucro, resolveu reduzir em 7/20 a quantidade de bacon utilizada em todos os seus sanduíches. Sabendo que a lanchonete utilizava 100 gramas de bacon por sanduíche, qual a nova quantidade a ser utilizada? Bom, então olha só, a minha ideia foi o seguinte, como ele vai reduzir 7/20, então a nova quantidade de bacon tem que ser o que falta para chegar no inteiro. Então qual é o inteiro? É 20/20, né? Então para achar essa quantidade, eu tenho que fazer 20/20 menos 7/20. Repara que os denominadores são iguais. Então a gente repete o denominador e vai subtrair os numeradores. Então fica 20 menos 7 dividido para 20, vezes os 100 gramas de bacon. Tá legal? Então 20 menos 7 vai dar 13. Então fica 13/20 vezes 100. 13 vezes 100 dá 1.300. Então fica 1.300 dividido para 20. 1.300 dividido para 20 dá 65 gramas. Então a nova quantidade de bacon que ele vai colocar em todos os sanduíches é de 65 gramas. Resposta correta é a letra B. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá. Agora aqui, ó. Questão 45. Na 45 ele fala assim, ó. Qual é o número que seu quíntuplo mais 34 unidades é igual ao número de algarismos de maior valor? É igual ao número de um algarismo de maior valor. Então aqui, ó, qual é o número que seu quíntuplo, esse número eu estou chamando de x, tá legal? Então seu quíntuplo tem que ser 5 vezes esse número, então fica 5x, mais 34, aqui, ó, mais 34 é igual ao número de um algarismo de maior valor. O número que tem um algarismo de maior valor é o 9, né? Beleza? Então fica 5x mais 34, que é igual a 9. Resolvendo isso daqui, ó. 34 está positivo, ele vai para lá negativo. Então fica 5x, que é igual a 9 menos 34. 9 menos 34, isso vai dar menos 25. Então 5x é igual a menos 25. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então menos 25 dividido para 5, isso vai dar menos 5. Então x é igual a menos 5. Beleza? Tranquilo? Resposta correta é a letra D. Agora aqui, ó. Questão 46. 46 ele fala assim, ó. Qual o valor da expressão? Ele quer resolver essa expressão. Então vamos lá, olha só. Aqui está a expressão. Então nessa expressão, primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação aqui, ó. Então 3 vezes 17 dá 51.
Agora aqui eu tenho que resolver o menos 4 vezes 2, isso vai dar menos 8. E aqui eu vou resolver o menos 4 vezes 4, que vai dar menos 16. Agora, nessa parte aqui, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que eliminar esse parênteses. Então, 8 com menos 8 vai dar 0. Beleza? Tranquilo? Agora, aqui, a gente vai resolver essa multiplicação aqui primeiro. Ó. 6 vezes 0 dá 0. Tá legal? Agora, nessa parte aqui, eu tenho que eliminar esse conchete. Então, ó, 10 mais 0 dá 10. 10 mais 5 vai dar 15. Tá legal? Agora aqui, eu tenho que resolver, primeiro eu tenho que eliminar as chaves, né? Então primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. 51 menos 15 dá 36. De boa? Aí aqui, ó. Agora aqui, ó. Resolvendo aqui, ó. 36 menos 16 dá 20. Tá legal? Agora, primeiro eu tenho que resolver essa divisão aqui, ó. Então menos 20 dividido por 5, isso dá menos 4. Aí fica 25 menos 4. 25 menos 4 dá 21. Legal? Tranquilo? Vamos lá, questão 47. Bom, então olha só. Na questão 47 ele fala assim, ó. Quando o Bruno chegou à escola, dois relógios de sua sala de aula estavam marcando 6 horas e 50 minutos. E o outro estava marcando 7 horas e 10 minutos. A professora avisou que um dos relógios estava atrasado, 3 minutos. E o outro estava adiantado. Quantos minutos o outro relógio estava adiantado em relação à hora certa? Bom, então olha só. A minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Vamos retirar 3 minutos do relógio que marca 6 horas e 50 minutos. Então, retirando aqui, ó, 6 horas e 50 minutos, eu vou retirar 3 minutos. Então, isso vai ficar 6 horas e 47 minutos. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Depois, eu vou achar a diferença entre 7 horas e 10 minutos menos 6 horas e 47 minutos. Repara que para resolver a diferença, eu tenho que subtrair minuto com minuto e hora com hora. Repara que 10 é menor do que 47, então eu peço emprestado para a hora. Então, o que é 7 horas passa a ser 6 horas. Uma hora vem para cá, mas ela vem como 60 minutos. Então, fica 60 mais 10, que vai dar 70. Agora sim, eu vou subtrair 70 de 47. Subtraindo 70 de 47, isso vai dar 23 minutos. Então, aqui, ó, então, fazendo a diferença, isso dá 23 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta correta aqui é a letra E. Questão 48. Vamos lá que tá acabando. Vamos lá. Questão 48, ele fala assim, ó. Em uma viagem, João dirigiu 1.500 quilômetros, fazendo apenas uma parada para descanso. Na primeira jornada da viagem, dirigiu 12 horas, 24 minutos e 37 segundos. Na segunda jornada, dirigiu 6 horas, 38 minutos e 51 segundos. Qual o total de tempo que levou a viagem? Bom, então agora é só a gente somar os tempos, né? O tempo que ele levou na primeira mais o tempo que ele levou na segunda. Então, adicionando os dois, vai ficar 12 horas, 24 minutos e 37 segundos. Adicionado a 6 horas, 38 minutos e 51 segundos. Eu vou somar minuto com minuto, segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora, tá legal? Então, 37 segundos adicionado a 51 segundos, isso vai dar 88 segundos. 24 minutos adicionado a 38 minutos, isso vai dar 62 minutos. 12 horas adicionado com 6 horas, isso dá 18 minutos. Bom, sabendo que a cada 60 segundos tem 1 minuto, então aqui, ó, no 88 segundos tem 1 minuto e 28 segundos. Então fica 18 horas, 62 minutos, 1 minuto e 28 segundos. Então eu vou somar agora aqui, ó, minuto com minuto. 62 minutos adicionado a 1 minuto, isso vai dar 63 minutos. Então fica 18 horas, 63 minutos e 28 segundos. Agora aqui tem hora embutida, sabendo que a cada 60 minutos é equivalente a 1 hora. Então, esses 63 minutos, ele corresponde a 1 hora e 3 minutos. Então, fica 18 horas, 1 hora e 3 minutos e 28 segundos. Então, agora aqui dá para somar hora com hora. 18 horas com 1 hora, isso vai dar 19 horas. Então, fica 19 horas, 3 minutos e 28 segundos. A resposta correta é a letra A.
tá legal? Questão 49. Bom, na questão 49 ele fala assim, ó. Um relógio atrasa 3 minutos a cada 6 horas. Quanto tempo o relógio atrasa em 8 dias? Então, para resolver isso daqui, eu vou fazer uma regra de 3. As grandezas são o atraso em minutos e a hora. Então, sabendo que 3 minutos corresponde a 6 horas. Aí, quantos minutos vão corresponder a 8 dias? Se eu estou aumentando o tempo de atraso também aumenta. Então, uma regra de 3 simples e direta, né? Então, mantenho essa proporção. Então, aqui vai ficar x sobre 3 igual a 192 sobre 6. Bom, repara o seguinte, ó, que dá para dividir aqui por 2, né? Por 3, desculpa. Então, 3 dividido para 3 dá 1 e 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, fica 192 dividido para 2, que vai dar 96. Então, são 96 minutos. Mas sendo que a cada 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, esse 96 minutos é o mesmo que 1 hora e 36 minutos. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Tá legal? Última questão. Bom, na última questão eu tenho aqui 3 triângulos. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Na figura abaixo, os pontos A, B e C estão alinhados. Então, isso daqui é uma reta com 3 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. Aí ele fala assim, qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Então, ele quer a soma desses ângulos aqui, ó, marcados em cinza. Bom, qual foi a minha ideia? Olha só. Eu sei que isso daqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, eu sei que a soma desses 3 ângulos aqui tem que dar 180. Chamei cada ângulo de um valor diferente. Aqui eu chamei de A, aqui eu chamei de B, aqui eu chamei de C. Então, eu sei que a soma desses 3 é igual a 180. Então, A mais B mais C é igual a 180. Os ângulos cinzas, eu estou falando que são todos ângulos iguais. Então, aqui eu chamei de X, 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 X e X. Beleza? Eu sei que a soma dos ângulos internos de cada triângulo tem que dar 180. Então, a soma desses 3 tem que dar 180. Então, aqui vai ficar A mais 2x. Ó, A mais 2x é igual a 180. A soma desses 3 tem que dar 180. Então, B mais 2x tem que ser igual a 180. Ó, B mais 2x igual a 180. E a mesma coisa aqui. A soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Então, fica C mais 2x, que é igual a 180. Né? C mais 2x é igual a 180. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou adicionar as 3 equações. Então, eu vou pegar A mais 2x, que é igual a 180, mais B mais 2x, que é igual a 180, mais C mais 2x, que é igual a 180. Então, eu vou somar esse membro com esse membro. Então, aqui, ó, A mais B mais C. Então, aqui, ó, A mais B mais C. 2x mais 2x mais 2x, isso dá 6x, que é a soma dos 6 ângulos cinza. E 180 mais 180 mais 180, isso vai dar 540, né? Porque é 3 vezes 180. Aqui, ó, A mais B mais C, eu vou substituir por 180, porque a gente sabe que aqui vale 180. Então, fica 180 mais 6x, que é igual a 540. Positivo desse lado vai para lá, negativo. Então, 6x é igual a 540 menos 180. 540 menos 180 dá 360. Então, 6x é igual a 360. Então, a soma dos 6 ângulos cinza vale 360. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Galera, valeu. Um abraço. Até a próxima.